Aqui na Terra, nenhum de nós pode abrandar a passagem do tempo. Tudo tem um princípio e um fim. Desde a mais pequena molécula até às diversas galáxias, o tempo não para. No entanto, o tempo não nos leva apenas na direção de um fim, leva-nos também a começos. À medida que os dias se transformam em semanas e as semanas em meses, ocorrem grandes mudanças. Uma dessas mudanças é a nível climático, que, consequentemente, causa alterações significativas na biosfera. A alternância de períodos glaciários e interglaciários teve como consequência a modificação da linha de costa. Durante os períodos mais frios glaciários, uma parte da água do mar é transferida para calotes polares. Por isso, ocorre uma diminuição do nível médio das águas do mar. Consequentemente, há um recuo da linha da costa. Este fenómeno denomina-se de regressão marinha. O aumento da temperatura no planeta Terra, interglaciação, faz com que haja fusão do gelo, assim expande o volume da água e há uma subida do nível médio das águas do mar. Logo, verifica-se um avanço do mar relativamente à linha da costa. Este fenómeno chama-se transgressão marinha. Numa regressão marinha, são formadas sequências granulométricas inversas ou negativas. Já uma transgressão são formadas sequências granulométricas normais ou positivas. Os hominídeos surgiram em África após um fenómeno tectónico denominado rift. Antes da ocorrência desse fenómeno, o clima era tropical, favorável à existência de grandes florestas sazonais. Estas condições mantiveram-se até meados do Miocénico. Depois do rift, que teve origem na dinâmica interna da Terra, a região leste tornou-se progressivamente mais seca, zona típica de savana. Os ancestrais da linha humana surgiram precisamente neste local. Desse modo, o clima assume um papel crucial como um motor da espécie humana. Durante o Pliocénico, há cerca de 4 milhões de anos, surgiu o Australopiteco. Este hominídeo, ao contrário dos chimpanzés, andava apenas sobre duas patas, apresentava um crânio pequeno e tinha os dentes e os maxilares maiores e mais pesados do que os humanos. Alguns arqueólogos afirmam que este é um ancestral do ser humano, já outros acham que o Australopiteco não vincou no ramo da evolução. O Homo habilis surgiu no Pliocénico inferior, há cerca de 2 milhões de anos. Alguns arqueólogos afirmam que este é o ancestral mais antigo do homem, com cerca de 1,20 metros de altura. Esta espécie apresentava um crânio maior, mas dentes e mandíbulas mais pequenas. Foi a primeira a construir ferramentas em pedra, como os seixos talhados. O Homo erectus viveu no Pliocénico inferior e médio há cerca de 1,5 milhões de anos na África. Esta espécie apresentava uma menor quantidade de pelos no corpo, possuía proporções corporais semelhantes às do homem atual comparativamente ao Homo habilis. Tinha um crânio cerca de 50% maior do que o seu antecessor. Homo erectus tanto manuseava como fabricava ferramentas de pedra, dominava o fogo, caçava animais de grande porte e também comunicavam entre si utilizando um ancestral linguístico, a protolinguagem. Esta espécie foi a primeira a migrar do continente africano para os outros continentes, como a Europa e a Ásia. O Homo neanderthal, ou Homo nederlensis, surgiu no Pliocénico Médio há cerca de 400 mil anos na Europa e no Médio Oriente. Este é o parente mais próximo do homem moderno e também tinha o cérebro maior que ele. Faziam ferramentas sofisticadas e roupas com peles de animais. Controlavam o fogo e eram caçadores habilidosos de animais de grande porte. Esta espécie vivia em abrigos e realizava funerais, algo que nunca tinha sido feito por um antecessor. Viajou de barco, apesar de serem curtas distâncias, permitiu ao homem neandertal explorar e adquirir outro tipo de alimento. O Homo sapiens surgiu na África há cerca de 300 mil anos. Apresenta um cérebro altamente desenvolvido, daí conseguirem raciocinar. A capacidade de criar é um dos frutos da inteligência do Homo sapiens. Criaram a agricultura, a arte, como as pinturas rupestres.
Produziam o seu próprio alimento e viviam em sociedade. O Homo sapiens sapiens é uma subespécie do Homo sapiens. Encontramos-nos em pleno século XXI e o que predomina é a espécie Homo sapiens sapiens. Esta é a única sobrevivente do género Homo. Como já vimos anteriormente, podemos ter descendido dos australopitecos, mas os arqueólogos dizem que estes já estão extintos. O que é isto? Dali, filma ali! O australopiteco! Vamos continuar! Bora! Ao longo dos anos, o cérebro tem vindo sempre a evoluir. O mundo que vemos hoje, os carros, os prédios, a tecnologia, tudo se deve ao ser humano, à capacidade de pensar e criar que este tem. Apesar do ser humano ter criado coisas espantosas, devido à sua maldade e ganância, facilmente as consegue destruir. Temos o exemplo da guerra, que apesar do grande cérebro que temos, há pessoas que não o conseguem pôr a funcionar. Muito obrigada a todos, damos fim a esta notícia.